Sejam bem-vindos, este é O Tema é Direito, um programa do curso de Direito do Centro Universitário Franciscano. Mande as suas sugestões de pauta para direito@unifra.br, que na medida do possível atenderemos a sua solicitação. Minha convidada de hoje é a professora Josiane Mariane de Andrade Pedroso. Seja bem-vinda, professora. Obrigada, professor Cristiano, pelo convite. Quantos anos de Unifra já, professora? São 2011. 6 anos, agosto, né? já fechei 6 anos, isso mesmo. Bom, convidei a professora Josiane para a gente falar um pouquinho sobre a relação entre o homem e as coisas, principalmente no que tange a bens móveis e imóveis, relacionando com a questão possessória, a questão de propriedade, não, professora? O que te parece, assim, essa relação histórica, né, de posse, propriedade? E é uma coisa muito comum, né, independente da camada social que a gente esteja, a gente sempre consegue praticamente visualizar uma relação que é histórica, tradicional entre o homem e a coisa aí. Isso mesmo. Eu acho que dentro do direito privado, né, esse tema que envolve posse e propriedade, nós encontramos reminiscências desde a Idade Antiga, né, perpassando pela Idade Média, a Idade Moderna, com algumas transformações em razão da própria alteração do contexto econômico, social e da própria alteração do modelo de Estado. Mas no âmbito da legislação interna, eu diria que em se tratando de Código Civil, há uma ênfase muito grande em relação à posse e propriedade, em relação aos bens imóveis, talvez mais ainda do que em relação aos bens móveis, né? É uma tradição que já vem desde o Código Civil de 1916. Mas é um tema que, sem sombra de dúvida, ele é atual, porque hoje, dentro do contexto constitucional, é um tema que está muito atrelado à própria questão da concretização da dignidade da pessoa humana, né? No sentido de que hoje o olhar que se faz em relação a esse tema, tanto a posse quanto a propriedade, é no sentido de não ter simplesmente por ter, mas no sentido de que por meio desses bens, o homem possa ter acesso ao mínimo existencial. O direito de moradia, condições mínimas de manutenção e sobrevivência. Então, acho que esse enfoque ele é bastante, né, atual. Sim. Tu vê grandes modificações, principalmente no tema posse, né? De 20 anos para cá, de 30 anos para cá. Te provoca, assim, já levando, né, o raciocínio, principalmente para a questão da função social da posse, da propriedade, que é algo que aparece aí lembro do Rio Grande do Sul ali, principalmente na década de 90, são as primeiras decisões que acabam trazendo isso à tona. Com certeza. Olha, eu diria que assim, na minha compreensão, de certa forma, há um descompasso entre o que o Código Civil prescreve no capítulo de posse e aquilo que a Constituição traz. Por quê? Porque no âmbito do direito material de posse no Código Civil, a nossa legislação adotou a teoria objetiva, né? Então, uma vinculação muito forte à posse vincula uma vinculação forte do direito de posse com o direito de propriedade. Tanto é que o primeiro artigo ele trata o exercício de posse como sendo através de alguns dos poderes do direito de propriedade. No plano constitucional, o que nós temos? A função social, que é do proprietário, mas que muitas vezes quem cumpre é a figura do possuidor. Então, eu vejo que o Código Civil, no capítulo da posse, ele está, de certa forma, dissociado das modernas teorias que tentam conceituar posse. Porque nós temos a teoria socialista, né, que foi defendida pelo Hernandes Gil, o Pierotti e o Raimundo Salles, o italiano, o português, no início do século XX, que vem defender a ideia de que a posse pertence àquele que exerce a função social. E, na verdade, na perspectiva do Código Civil e tampouco do Código de Processo Civil, que traz os instrumentos, né, adequados para a defesa da posse, nós não vislumbramos como requisito o exercício, o cumprimento de função social. Porque uma coisa é tu ter posse, outra coisa é tu cumprir função social. Nem sempre o possuidor ele é efetivamente o cumpridor da função social, principalmente quando ele, né, se confunde com o próprio proprietário. Então, nesse sentido, nas minhas aulas eu faço essa reflexão com os alunos
E por que acho que é interessante nesse contexto se analisar isso? Porque a grande questão do direito de posse hoje, né, é aquela que envolve a questão da coletividade, tanto na perspectiva da área rural, quanto na via urbana. Né? A grande questão hoje que envolve o tema da posse são os conflitos coletivos. No meio urbano, por conta do êxodo rural, que já vem desde a década de 80, né? As favelas crescendo, moradores em áreas de risco, sem condições mínimas de subsistência, e isso faz com que as invasões elas aumentem. As pessoas querem procurar, né, lugares mais adequados, com o mínimo de condições. No contexto atual, eu diria que isso também pode ser acelerado pela própria dificuldade econômica que o Brasil vem enfrentando. Né? Então, isso, de certa forma, repercute também no tema que envolve propriedade e a própria tutela da posse. Existe uma espécie de transversalidade no tema posse, né? Um tema que ele está relacionado com vários outros temas, é aí que eu quero chegar. Mas principalmente para quem nos ouve, né? As pessoas muito nos perguntam sobre a relação da posse com o próprio uso capião e com outros. Queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, né? Porque o uso capião é algo que as pessoas realmente têm curiosidade de saber do que se trata e principalmente da relação disso com a própria posse, que é o tema central da nossa entrevista de hoje. Isso. Na verdade, a uso capião, ela é um dos efeitos da posse, né? Juridicamente, a uso capião está inserida dentro do capítulo em que se adquire a propriedade. Mas tu adquire a propriedade pelo tempo de posse. Então, a posse, dependendo da forma como ela se apresenta, pode sim gerar o direito de propriedade. Ou, dependendo da característica, vai gerar simplesmente a ação possessória, a defesa do possuidor na coisa. Mas a uso capião, ela, em sendo um efeito da posse, ela de certa forma também ela preza muito o cumprimento de função social. Porque para te usufruir um determinado imóvel ou bem imóvel, tu precisa ter posse contínua, né, sem período intervalados, mansa e pacífica, no sentido de que o teu exercício ele não foi contestado judicialmente por ninguém que porventura possa ter interesse sobre a coisa, e o elemento subjetivo que é o animus domini, a intenção de se tornar dono da coisa. E na medida em que tu está na posse contínua, mansa e pacífica e exerce o animus domini, tu na verdade é um possuidor cumpridor de função social. Porque isso vai se exteriorizar no âmbito do imóvel rural, pela produtividade, no imóvel urbano, normalmente pela moradia, né, que é a mais comum. Tu chegasse a fazer um levantamento de quantas modalidades, quantas possibilidades de uso capião nós temos hoje no Brasil, Josiane? Olha, começando pelo Código Civil, acho que temos 8 no Código Civil. Temos algumas modalidades que aí tem a divergência na doutrina em relação se são consideradas, né, modalidades de uso capião ou não. Mas eu diria que sim. Nós tivemos uma medida provisória de dezembro de 2016, que já foi convertida em lei, que traz a uso capião administrativa, mas não aquela uso capião administrativa que vem regulada no Código de Processo Civil. Porque essa uso capião do Código de Processo Civil, ela substitui o procedimento judicial apenas, porque os requisitos são os requisitos de direito material regulados no Código Civil. Sim. Eu falo da uso capião administrativa, instituída por meio da medida provisória, agora vai me faltar o número, já foi convertida em lei, que traz a possibilidade do poder público, por meio do reconhecimento das zonas de interesse social, né, a partir do momento em que uma área é reconhecida como zona de interesse social, é possível, após 5 anos, o reconhecimento por parte do poder público, as pessoas que lá moram adquirirem a uso capião por um procedimento realizado diretamente no cartório de imóveis. Então, é uma outra modalidade, além daquelas reguladas no Código Civil, que envolvem a uso capião extraordinária, a uso capião que tem base constitucional, as especiais, e a de 2011, que é a uso capião familiar, que repercute no âmbito do direito de família também. Para que as pessoas entendam isso, né? Porque as pessoas, às vezes, elas têm um tempo de posse suficiente e querem saber, né, se tem direito ao uso capião.
A diferença está na relação do tempo, né? Na relação de tempo possessório. Algumas modalidades elas têm um número de requisitos um pouco mais amplo do que outras, né? Isso, na verdade, quanto maior o tempo, menos os requisitos, né? Tem lógica Quanto nisso, mais requisitos, menor é o tempo. Aí está associada a questão, no caso da usucapião especial, que é a constitucional, é o mínimo existencial. Então, não ter imóveis, né? Por isso que o tempo é menor, de 5 anos. Tu só vai poder usucapiar uma única vez. Tem uma limitação no que tange ao tamanho do imóvel. E isso faz com que a gente possa perceber também essa vinculação direta com a dignidade da pessoa humana. É o acesso à primeira propriedade, o acesso ao mínimo existencial, né? Tu estás lecionando essa disciplina há bastante tempo aqui no curso de Direito da Unifra, né? Direito das Coisas. Desde 2012. E Direito Processual Civil, não. Josiane, que é 4, que é a disciplina que vincula com o direito das coisas. Como é que tu vê essa relação entre o direito material, o direito de posse, esse direito lá regrado pelo Código Civil e a questão processual? Tu vê conexão ou tu acha que o processo ainda tem muito para caminhar para conseguir satisfazer, obviamente, os direitos previstos pelo legislador material? Olha, eu acho que no âmbito processual é pertinente o fato de que existe um procedimento especial para as ações possessórias. Então, num primeiro momento, isso parece positivo. Mas na medida em que a gente conhece um pouco mais a respeito desse procedimento especial, o que se percebe é que ele está, de certa forma, dissociado dessa realidade social. Por quê? Porque a possessória, na forma como está para os conflitos individuais, talvez seria suficiente. Não digo que eu achasse que era, mas os operadores já estavam, né, acostumados a trabalhar com a possessória com aquela perspectiva. Sim. É válido? Porque era uma ação específica para aquele direito material. Mas no que tange ao conflito coletivo, eu esperava um pouco mais do Código de Processo. Por quê? Até mesmo porque quando a gente vai falar em legislação processual, se espera que essa legislação ela seja criada na perspectiva do que dispõe a Constituição Federal. Então, o que se esperava? Que, no mínimo, o requisito de função social fosse requisito para liminar na reintegração de posse, né? Então, reintegração de posse coletiva. Reintegração de posse contra a coletividade, né? Isso é complicado porque envolve também a própria questão do poder público, né? O poder público, muitas vezes, é autor de ações possessórias e, de certa forma, ele não tem posse de fato, ele tem uma posse presumida, porque tem casos aí que nós encontramos na jurisprudência em que o poder público está privado do bem há anos, principalmente os bens dominicais, né, que são bens que não têm uma destinação específica, não estão sendo utilizados. Então, na perspectiva civilista, né, a Constituição ela não desobriga o poder público de cumprir função social. Vamos fazer assim, ó. Nosso tempo de primeiro bloco está quase estourando, mas como esse é o foco central da nossa conversa, vamos, né, deixar para o segundo bloco a gente enfrentar isso bem decisivamente. Eu quero te fazer algumas provocações também na relação entre o novo código e os direitos individuais, etc. Pode ser? Com certeza, pode ser. Então fique conosco, nós já retornamos, não saia daí, é super rápido. O meu sonho é trabalhar na área que eu gosto. Meu objetivo é buscar conhecimento e qualificação para me destacar no mercado de trabalho. Minha meta é prestar o vestibular para um curso que impulsione meus objetivos. O primeiro passo é baixar o aplicativo da Mostra Virtual e conhecer o Centro Universitário Franciscano. Vestibular de Verão 2018. Inscrições abertas até 3 de novembro. Prova única 27 de novembro. Informações em unifra.br. Centro Universitário Franciscano. Uma universidade para suas aspirações. Retornamos com o tema é Direito de hoje. Este é um programa do curso de Direito do Centro Universitário Franciscano. Mande as suas sugestões de pauta para direito@unifra.br, que na medida do possível nós atenderemos a sua solicitação e assim o temos feito com inúmeros e-mails que recebemos.
Prova disso é que a professora Josiane está aqui hoje em razão também de um e-mail que recebemos solicitando a sua presença, professora. Que bom, fico feliz. Para tratar justamente desse tema, posse, propriedade, uso capião, etc. Dando sequência ao que a gente falava no primeiro bloco, Josiane, o Código de Processo Civil de 2015, né, um código super novo, tem um pouco mais de um ano de vigência, um ano e meio de vigência. É fato que ele alterou, em alguma medida, vários pontos em comparação com o sistema anterior, né? E um deles é justamente a relação do Código com as ações possessórias propriamente ditas, e principalmente com o conflito possessório coletivo, que era algo que não tinha previsão no Código revogado. Queria te ouvir um pouquinho sobre isso, e sempre assim tendo em mente, né, pelo menos na minha concepção, que nós tínhamos um código que tutelava essencialmente direitos individuais. Nós passamos a um código novo na esperança de que ali existem direitos coletivos, difusos, tutelados numa outra perspectiva, mas, ao que me parece, o legislador aí não foi tão longe quanto poderia ter ido. Não sei se tu compartilha disso. Compartilho, inclusive faço essa crítica em sala de aula, no sentido desse descompasso, em especial nas questões possessórias coletivas. Porque dá para se dizer que o único artigo que trouxe alguma previsão em relação aos conflitos coletivos foi o fato de uma audiência de mediação, quando o conflito é coletivo e que a disputa da posse ultrapassa o ano e dia. Só para o nosso telespectador ficar bem ligado no que a gente está falando, essas ações elas tratam especificamente sobre a relação do sistema com as invasões, por exemplo, é posse coletiva. Isso. Não é posse de uma pessoa ou de duas, né, com posse. Posse por um grande número de pessoas, o que a gente sabe que acontece toda hora em áreas particulares, em um grande número de cidades aí, Brasil invadida por grupos, né, vários indivíduos que vão formar essa coletividade. Então, nesse sentido, o Código ele se limitou a prever essa audiência de mediação, que na verdade seria uma conciliação, né, porque as partes não têm vínculo anterior, mas no sentido de chamar para essa audiência representantes do poder público, né, dependendo da área envolvida no conflito, União, município, Ministério Público, Defensoria Pública, para se pensar uma saída, uma solução pacífica. Um exemplo da aplicação disso, nós tivemos uma reintegração de posse em Porto Alegre, acho que é do Centro Histórico Municipal, ali, ou estadual, não me recordo. Há poucos dias atrás, né? E que, na verdade, se realizaram várias sessões, mas não houve acordo. E tanto é que depois a liminar foi cumprida de forma, né, como nós vimos na mídia, com conflitos e colocando-se em risco, né, a integridade física tanto dos ocupantes quanto da própria força policial que cumpre a decisão. Então, nesse sentido, eu acho que é interessante colocar que o Conselho Nacional de Justiça, em 2009, por meio de uma portaria, criou o Fórum Nacional de Monitoramento de Conflitos urbanos e rurais no que tange a questão agrária. E isso em 2009, portanto, antes ainda da aprovação do novo Código. E nesse fórum, que é um fórum permanente, por meio dessa resolução, se estabeleceram algumas metas, como, por exemplo, se criar várias especializadas para as questões que envolvem conflitos coletivos, várias especializadas, julgadores, porque eu acho que tem uma outra questão também. Primeiro, nós não temos uma legislação que regula de forma a pacificar adequadamente esses conflitos, porque simplesmente o deferimento de uma liminar e o uso de força policial para cumprir, isso não é uma resposta adequada para o contexto social. Por quê? Porque muitas dessas invasões, elas são cometidas por pessoas que não têm efetivamente onde morar, né? Então buscam o quê? O mínimo existencial, direito à moradia, têm dificuldades de manutenção, de sustento e encontram muitas vezes na invasão uma alternativa para a concretização da dignidade humana. Então, na verdade, tem todo um contexto de complexidade, de falta de políticas públicas que vai desencadear o conflito possessório coletivo. Que justificam a própria invasão aí, né? Com certeza. Desencadeando o conflito coletivo posteriormente. Então, tudo bem que não é o judiciário que tem que resolver o problema, mas existem formas de se resolver esse problema, né? Então, a primeira questão, a legislação ela não veio suficiente, porque a primeira crítica que eu discuto é o cumprimento de função social. Será que a área invadida ela tem cumprimento de função social?
e autores que dizem que isso é discussão que deve ser feita na desapropriação. Eu entendo que não, a desapropriação tem outra finalidade, de retirar a propriedade, enfim, ou de, quem sabe, fazer reforma agrária. Mas a questão da possessória, por meio dela, a gente pode sim discutir a própria questão da dignidade da pessoa humana. Segunda questão que envolve o conflito possessório, o perfil do julgador. Né? Tanto é que neste fórum e nessa resolução, um dos objetivos é justamente preparar o legislador, porque o legislador ele tem que ter um olhar diferenciado. E aí que é o que se esperava do novo Código. O novo Código não trouxe função social, dizendo que quem prova a posse anterior tem direito a ser reintegrado. Então, se tu pega um juiz legalista, vai aplicar isso, independente da condição, do número de pessoas, independentemente dessas pessoas terem que serem colocadas do outro lado da rua. Isso não é um problema do judiciário. Mas será que esse é o processo que nós esperamos? Segundo, o juiz vai ter que ser ativista. Isso também é problema, porque aí eu vou ter um perfil lá de um julgador liberal, um juiz que é agrarista. Tem um texto muito interessante na Revista de Direito da Fundação Getúlio Vargas, que foi publicado em 2013 e que ele discute muito essa questão, que eu acho que é muito interessante. Primeiro, o fato da função social não ser requisito para ação possessória. Segundo, o papel do julgador, o perfil do julgador, porque por mais que ele tenha que fundamentar a sua decisão com base na lei ou na Constituição, o autor coloca que muitas vezes o perfil do julgador, o quão conhecedor que o julgador é na questão agrária e constitucional, isso interfere também no conteúdo da sua decisão. Exemplo disso, nós pegamos decisões que determinam a reintegração de posse de 200, 300 pessoas, onde o juiz vai deferir 5, 10 dias. Outras decisões, nós vamos encontrar lá 30, 60 dias, 3 meses para que a área seja reintegrada. Então são questões assim, claro que às vezes o código ele não regula tudo, principalmente a questão de prazo, mas talvez a questão do requisito e a própria ideia que se imaginava um código de processo atrelado, conectado com a Constituição Federal no que tange ao capítulo do conflito coletivo. Né? E na minha percepção, acho que nós não atingimos esse desiderato ainda. Agora, o tema do universo decisório nessas ações sempre foi um tema interessante, né? E realmente, assim, talvez enquanto acadêmicos a gente tem que, no nosso discurso, né, creio eu, a gente deve evitar que a gente permita que o direito seja corrompido por fatores externos, aí, como fatores políticos, como fatores ideológicos, como fatores morais, etc. E isso nesse tipo de ação é muito interessante, né? Esse raciocínio é muito interessante, porque realmente você vê decisões muito antagônicas no universo das ações possessórias, né? Quando, é interessante deixar bem registrado isso, constitucionalmente falando, existe uma resposta que é adequada, sem sombra de dúvida, para cada conflito possessório submetido ao crivo do judiciário. Né? Exatamente. E aí o problema é, será que todo julgador vai chegar nessa resposta adequada? Né? Então, aí, as decisões que nós vislumbramos por aí, a gente já percebe que não. E até porque isso poderia ser, de certa forma, a solução poderia ser um pouco diferente se o Código de Processo fosse já um pouco mais atento, né, para essa previsão constitucional. Mas nós temos decisões de tribunais superiores sobre essa matéria, né? Nós temos previsões constitucionais, então é imprescindível deixar bem claro assim, que nesse universo a gente precisa falar um pouquinho, numa coerência um pouco mais séria, né? Numa preservação da integridade do direito também um pouco mais séria. Em resumo, nós devemos levar um pouco mais a sério as questões possessórias e de propriedade. Porque não é à toa que o legislador constituinte quis um determinado desiderato, um determinado objetivo em relação a isso. Né? Na verdade, talvez buscar o sentido da Constituição em relação a esses temas, né? Que eu acho que essa é a grande... Só que aí vem a questão dessas influências do julgador. Sim. Porque daqui a pouco ele vai se limitar à legislação infraconstitucional, ao Código Civil, teoria objetiva, e ao próprio Código de Processo Civil, que traz lá o exercício anterior de posse,
fazendo vistas, né, grossas à ideia de cumprimento de função social. Como é que dentro da sala de aula tu consegue trabalhar isso? Porque realmente, assim, ali nós temos pessoas de diferentes classes sociais, de diferentes formações, né? E por óbvias opiniões pessoais, elas afloram nessa hora. Esse tema, ele é bastante polêmico e é perceptível dos alunos nas turmas, os perfis de turma, aqueles alunos que são afeitos a essa discussão, que fazem essa reflexão à luz da Constituição, e aqueles que vêm com a formação também, né, do contexto familiar, e que trazem isso. Mas eu acho que é interessante, para despertar, eu acho que trabalhar com artigos críticos, eu acho que uma experiência que foi muito positiva nesse semestre, em Processo Civil 4, nós trabalhamos em sala de aula com um documentário que retrata a reintegração de posse no Pinheirinhos, em São Paulo, em 2012. Então, qual foi a proposta? Nós analisamos a situação concreta na perspectiva do novo Código de Processo Civil. Então, acho que foi uma aula assim, muito interessante, diferente, no sentido em que se permitiu que o acadêmico se transportasse, né, dessa discussão teórica para a situação concreta. E aí nós pensarmos em termos de função social, de forma de cumprimento de liminar, de prazo concedido. Então, o objetivo do trabalho era justamente pensar isso, a jurisdição, né, na perspectiva dos conflitos coletivos. Então, acho que é uma forma para fazer com que o aluno reflita sobre isso, né? Josiane, lamentavelmente nosso tempo acabou, mas eu queria te agradecer pela presença. Tenho certeza que quem assistiu essa entrevista aumentou seus conhecimentos sobre essa relação entre o homem e as coisas, principalmente, né, em termos possessórios e de propriedade, mas fica o convite para outras oportunidades. Agradeço a oportunidade e, com certeza, esse tema ele ainda permite outras reflexões, né? Agradeço o convite e a oportunidade de demonstrar também um pouco do que estamos fazendo em sala de aula com os alunos nessas disciplinas. Parabéns pelo trabalho que tu vem realizando aqui na Unifra ao longo desses 5, 6 anos, né? Trabalho de excelência. Obrigada. A você também agradecemos pela audiência e fique ligado nos próximos programas da TV Unifra. Até a próxima!